Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos assistindo, nos amparando mais uma vez por esse trabalho de estudo da doutrina espírita. É sempre com muita alegria que nós começamos o estudo, a reflexão da noite. Costumo dizer sempre que é uma oportunidade única para nós de reflexão, de análise, de retomada de certos conceitos e aprendizados. E a gente faz isso junto, então tem sido muito gratificante para nós todo esse processo, todo esse envolvimento que nos une, nos reúne num só propósito de entender, de compreender as lições de Jesus. Hoje nós estamos então fazendo a lição de número 30 do livro Espírito e Vida, um livro psicografado pelo Divaldo, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição de hoje, intitulada Paradoxos, e Joana vai trazer nessa mensagem da noite, ela vai exaltar a forma como Jesus trabalhou conosco durante o período em que esteve junto de nós aqui na Terra, e do quão ele foi assertivo na sua proposta, na sua mensagem que era verdadeira, na sua forma de elucidar e viver o amor aos nossos corações. Então ela traz para a gente essa estrutura da vida humana, daquilo que o indivíduo espera e compreende, pensa que seja, e da desconstrução que Jesus vem fazer daqueles valores e crenças ainda pautados no orgulho, na soberba, na hegemonia pelo poder, pelo autoritarismo. E Jesus vem trazer para todos nós uma mensagem que corrobora com a ordem das coisas, que corrobora com o estado de organização, de disciplina, de vida, mas ao mesmo tempo baseia isso no sentimento de amor, de benevolência para com o próximo, de generosidade com as pessoas. Então Jesus é para a gente essa referência de humanismo, de cristianismo, e de valores éticos e morais que nós devemos buscar. Para entender o conceito de algo paradoxal, é como se fosse algo contraditório, é como se ele tivesse apresentando algo que não faz muito sentido, sem nexo, sem propósito. Como a gente às vezes costuma dizer assim, nossa, o fulano não está falando coisa com coisa, né? Então, ou mesmo no campo do contraditório, daquilo que a gente acredita que deveria ser, que está dentro do padrão normal e isso acaba sendo modificado. Então, Joana começa a trazer para nós do Evangelho, do capítulo 11, o item 12. E ela pega então o fragmento, que é como ela tem conduzido as lições desse livro. Joana pega o fragmento que diz assim, ó: a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria, assim, a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações. Porque Jesus, meus irmãos, Jesus representa para a gente a verdadeira conduta do indivíduo humanizado, do homem de bem, tão colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Na busca que nós devemos empreender de melhoramento e de progresso, Jesus é nosso guia e modelo.
Jesus é a nossa referência para essa estrutura de conduta que nós devemos buscar, amealhar. Entretanto, para nós ainda muito preso às nossas crenças, aos nossos padrões de comportamento, a gente às vezes acha que não faz sentido algum aquilo que o cristianismo nos coloca, nos pede ou nos faz pensar. Outro dia eu estava procurando algumas palestras para poder assistir pelo YouTube, e aí eu estava vendo lá, à medida que você coloca um tema, aparece um monte de coisas, né? Então eu estava vendo palestras sobre Jesus e estava buscando os palestrantes que eu gosto de ouvir, né? A gente tem que ser um pouco seletivo, a gente não pode ficar ouvindo qualquer consideração, porque tem muita gente falando muita besteira, né? Tem muita gente falando muita coisa inapropriada, e aí a gente tem que cuidar disso para a gente poder fazer uma seleção mesmo, para valorizar o nosso tempo, né? Para não perder tempo ouvindo aquilo que não vale a pena ouvir, compreendendo também que aquele que fala fora do sentido, fora do contexto, fora do nexo também é alguém que, de certo modo, ainda não aprendeu e um dia vai aprender, um dia vai retomar, um dia vai ser talvez alguém de referência nessa conduta que a gente tanto busca. Mas, enquanto isso não se dá, a gente precisa cuidar e zelar até por eles, não dando a eles o palco que eles desejam. Mas eu estava lá ouvindo e aí pesquisando, e aí vinha muitas coisas contraditórias, absurdas, discussões, né, de quem quer provar que a fala de Kardec num determinado contexto não tinha sentido nenhum, que a fala de Jesus em determinado momento não dizia do que realmente falava. Então essas coisas que a gente às vezes vê e enfim, a gente não deve dar asas a essas coisas, né? Nem a essas pessoas, porque eles ainda precisam aprender, precisam amadurecer e a vida com certeza um dia vai ensiná-los. Mas Joana começa a lição dizendo que um observador apressado, a ele muitas atitudes do mestre podem parecer estranhas, se não paradoxais, contraditórias. Cercado então pelas necessidades do povo, a todo instante necessitava aplicar os nobres ensinos com a persuasão do exemplo, convidando aos mais complexos testemunhos de fidelidade à mensagem de amor que se fazia instrumento excelente. Gente, a gente é muita pequenez nossa, porque a gente não consegue sequer, gente, entender o que Jesus media, pensava, sentia em cada minuto daquele que esteve entre nós. O foco de Jesus na mensagem de amor, que deveria marcar espaço no seio da terra. O foco de Jesus em ser este exemplo vivo desse amor e dessa atitude de comunhão que ele tinha com Deus, trazendo a paternidade de Deus a nós, de uma forma tão sentida, tão amorosa, com tamanha solicitude. Jesus jamais iria, no percurso do seu período aqui na Terra, se perder com considerações, com disse-me-disse, com fofoquinhas ali, com debates políticos, sociais, o que fosse. Entretanto, a sua lei de amor, falada e vivida, ela se adequava a qualquer situação.
a qualquer situação vivida na época em que ele esteve entre nós, como a nossa vida de hoje. Então Jesus não precisaria discutir questões políticas, porque ao falar da lei de amor e do respeito ao próximo, né, do amar ao próximo como a si mesmo, Jesus já estava dizendo como que as questões políticas deveriam se comportar. Então Jesus cuidava de acolher a todos que ali estavam ao seu redor, precisando dessa palavra amorosa, de amparo, de proteção, mas também, ao mesmo tempo, convidava por suas atitudes e até por suas palavras a esse que havia incorrido em alguma falha, que dali para frente ele seguisse, de modo a não errar mais. Olha que coisa mais linda isso. Olha como que isso traz para nós um senso de respeito, de solicitude, de generosidade de Deus para conosco, que nos dá a oportunidade de reparar os maus cometidos. Olha que coisa, os males, né, cometidos. Olha que coisa mais rica na nossa vida. Isso traz para a gente a certeza, meus irmãos, de que a gente não precisa se amargurar com a culpa, com o rancor, com a raiva, essas coisas que a vida nos faz evocar do nosso lado ainda tão imperfeito. Isso está em processo de transformação e a vida nos representa para a gente sempre essas oportunidades de crescimento, de melhoramento espiritual. Então, para a gente é um ganho, é apaziguamento das nossas dores. Ela continua que Jesus não buscou o insulamento improdutivo. Às vezes ainda está no pensamento das pessoas, né, de muitos, que precisam se afastar da coletividade para criar uma conexão com Deus, para poder representar essa divindade, para poder servir em nome dele. Mas Jesus não, Jesus vai no meio do povo, Jesus está junto dos sofredores, porque ele entende que ali era o laboratório de trabalho onde ele precisava ajudar e servir. Então não bastava falar do amor, do perdão, desse acolhimento fraterno, se não o fizesse. Então era Jesus que ia ao lado dos indivíduos que o buscavam com todas as suas necessidades para servir. E quando eles não buscavam, ia Jesus perto deles, porque sabia que ali ele precisava atuar. Ela coloca assim também, olha, ele também não se atirou imprevidente na solução dos problemas alheios ou na equação das lutas de classe. Jesus não fez nada disso. Quando Jesus é questionado sobre a moeda, a quem deveria dar aquele dinheiro, né? Então Jesus pergunta de quem é a insígnia que está aí, né? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha como que Jesus, ele rompe qualquer discussão nesse momento. Porque ele está dizendo assim, eu estou aqui representando o meu Pai que está nos céus. Eu estou aqui para falar em nome de Deus, servir a Deus em benefício de todos que aqui estão. E vocês me buscam para saber de mim questões extremamente materiais, passageiras, transitórias e que é motivo para vocês de grandes angústias, de grandes dores, pelo materialismo que ainda os marca. Então Jesus deixa muito claro, essas questões eu não discuto. Porque o que é da terra, o que é de Deus é de Deus. Então Jesus não ia entrar nessas discussões, né? Jesus não iria
fazer desse momento para ele poder fazer alguma atitude partidária ou coisa do tipo, né? Jesus não se comportava assim, mas não deixava de dar a resposta, não deixava de ouvir com atenção aquele que o procurava, não julgava a atitude daquele que o interpelava. São essas coisas que a gente não faz, a gente na maioria das vezes não faz. A gente julga, a gente questiona, a gente se incomoda, a gente se irrita, a gente blasfema e assim a gente vai. Porque ainda é da nossa imperfeição moral. Mas o processo nosso de transformação, ele se dará, meus irmãos, à medida em que nós conseguirmos acalmar dentro de nós essas energias que não nos levam ao progresso moral. Essas energias ainda marcadas pelas nossas imperfeições. Fomentar o bem dentro de nós é caminho de salvação, é caminho de redenção. E é Jesus esse referencial para nós sempre, meus irmãos. Por isso que está lá no Evangelho, no capítulo do Evangelho, haverão falsos cristos e falsos profetas. Para a gente poder cuidar disso, ficar atento a isso, validando a presença de Jesus aos nossos corações, validando a mensagem que nasce do coração verdadeiro, alicerçado no bem e na construção do amor e do reino de Deus entre nós. Ela continua assim, olha, tudo Jesus fez e disse, tendo em vista o ser imortal. Elucidou incansavelmente que todas as coisas procedem do íntimo. Logo, renovado, o homem renova a terra toda. Jesus sempre nos convidou a pensar e a seguir, a olhar as coisas que estão dentro do nosso coração. Quando Jesus está em casa de Marta e Maria, ele deixa muito claro essa nossa atitude, às vezes, de dar maior importância àquilo que não tem tanta importância assim, sem desmerecer a importância que isso de menos valor tem, mas deixando claro para a gente que entre as coisas materiais e as espirituais, eis que as espirituais devem vir à frente. Olha que coisa mais linda isso, não é, meus irmãos? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. Por isso que não existe uma sequer situação que nós vivemos na Terra que a gente não encontre no Evangelho um exemplo a ser seguido. Olha que belíssimo isso. A gente precisa ter olhos de ver, ouvidos para ouvir, não é? Que também é uma lição belíssima do Evangelho. Olha que lindo que ela continua. Difere essa mensagem de amor de tudo o que se receber até então. De tudo. Tudo que até então havia sido disseminado, divulgado, virado crença, valores, Jesus vem e desconstrói isso, fazendo renascer entre os nossos corações a verdadeira mensagem. E dizendo pra gente que na vida existe sim aqueles que se destacam, existe sim aqueles que a gente admira, existe sim as questões que a gente deve seguir, a dor é nossa companheira, mas ao mesmo tempo que isso existe, ele nos ensina como lidar com isso. Aonde que está o verdadeiro valor das coisas da vida? O que é de fato meritório? O que é dor de fato? Né? Qual deve ser o interesse a pautar as nossas ações? Qual é o nosso olhar diante da vida e diante das pessoas? Então Jesus vem fazer para a gente essa estrutura de vida que nos alicerça até os dias de hoje e para muito tempo aí das nossas encarnações. Ela continua, olha, nem a severidade, nem o ascetismo rude do Batista, nem a austeridade de Elias,
aguardando o repasto em gruta erma. Vive ao sol, veste-se como todos, participa das atividades diárias, trazendo as lições à atualidade das ocasiões, entre as emoções e os conflitos do coração popular. Olha essa ação de Jesus, que era trabalhador, era carpinteiro, então trabalhava junto da família para ajudar no sustento da família, mas sabia que a sua função aqui na terra era a de trabalhar e de semear o amor e de cuidar das almas aqui encarnadas, a quem Deus a ele confiou. E Jesus não abriu mão dessa oportunidade e dessa tarefa e nem perdeu o foco disso. Por isso o olhar atento, a assertividade nas palavras, a forma doce e generosa com que recebia as pessoas. Assim, a gente fica pensando, né? Devia ser assim, encantador você estar perto de Jesus. Talvez hoje, assim, a gente, no estágio em que nós nos encontramos, a gente pense nisso, né? Talvez a gente já esteve tão perto de Jesus assim e na ocasião sequer demos atenção. Hoje a gente entende, pensa assim, nossa, se a gente pudesse compartilhar da presença física de Jesus, talvez a gente fosse se encantar com essa proposta. E a gente não precisa ir muito longe para entender, porque o nosso coração às vezes se toca de tamanha emoção quando a gente se encontra com espíritos amigos, trabalhadores da seara de Jesus, que se emocionam conosco, a nossa presença, às vezes em determinados locais, como que irmãos espirituais às vezes nos esperam de longas datas para que a gente possa aceitar o Cristo no nosso coração, para que a gente possa buscar esse caminho de retidão, de amor. E quando a gente faz, é algo de muita emoção, de muita alegria. A literatura espírita nos conta de muitos casos mesmo de pais e mães que velam por seus filhos ainda encarnados, esperando que eles dêem o primeiro passo em busca dessa conexão com Deus. A gente tem como exemplo disso, de relato, a história de André Luiz e sua mãe. Como que a mãe de André Luiz aguardava ansiosamente a descoberta de André das coisas espirituais. O seu coração materno batia fervorosamente, esperançosamente, para que André um dia saísse do materialismo que o cegava para enxergar as coisas espirituais. A gente vê na obra Paulo e Estevão o quão Alcione e Estevão também aguardam o despertar de Paulo para que pudesse trabalhar na seara de Jesus com a devoção que lhe caracterizava a ação no Velho Testamento, sabendo que Paulo seria um laborioso trabalhador do cristianismo em prol do bem e da sua própria libertação espiritual. Então estava Alcione e Estevão aguardando a presença de Paulo nessa seara divina. Quanta coisa linda, não é? Eu vivi uma situação muito interessante há alguns anos. Meu filho nessa época estudava em Juiz de Fora. E eu fiquei sabendo que o Haroldo ia fazer uma palestra lá. Até então eu nunca tinha visto o Haroldo presencialmente. E ele fez essa palestra no Capitólio. Logo quando você entra na cidade de Juiz de Fora, tem esse local que é local de festa, de eventos e tudo mais. E era dias de eu ir a Juiz de Fora e eu vi na escala de palestra que o Haroldo estaria lá fazendo a palestra, e eu falei com meu filho assim, vou inscrever você e seu pai,
para a gente poder assistir a palestra do Haroldo. E nós fomos para Juiz de Fora, a gente ia ver meu filho e tal. E eu fui logo no dia mesmo da palestra, era um dia inteiro de palestras que teria. E quando eu cheguei lá, o Capitólio estava cheio, tinha muitas pessoas. E pela manhã foram alguns oradores que fizeram a palestra. Quando eu cheguei lá, eu vi minha irmã de caridade fazendo vestidinha, né, de roupa mesmo assim, de madre. Tava muito bonitinha falando lá. E na parte da tarde seria a palestra do Haroldo. De manhã tava cheio, tava bem cheio assim. Aí nós saímos para almoçar e voltamos. Só que quando eu voltei, tinha muita gente. A quantidade de gente que tava lá pela manhã, aquilo tinha, sei lá, triplicado, tava lotado. E eu não imaginei que fosse acontecer isso. Pra mim era aquela quantidade de pessoas da manhã e as pessoas da tarde. Aí eu virei pro meu filho e falei assim, puxa vida, que pena, eu queria tanto estar mais lá perto. E eu não tinha nem como chegar. E meu filho falou pra mim assim, mãe, mas eu vou arrumar um lugar pra senhora. Aí ele foi andando lá um pouco pra frente, e tinha umas senhorinhas, e ele falou assim, chegou perto das senhorinhas e falou assim, eu posso botar uma cadeira aqui pra minha mãe? Aí elas, pode e tal. Aí eu fui e fiquei pertinho assim do local. E veio então a irmã Aila, ela era uma irmã de caridade da Igreja Católica, né? Muito amiga do Haroldo. Haroldo já até falou muito da irmã Aila em suas palestras, encontros. E tava um ambiente muito gostoso. Então vem a irmã Aila. Eu gostei muito da fala dela pela manhã, porque ela falava de Paulo, ela falou sobre as cartas de Paulo. Foi muito bonito, porque tinha sido uma tese de doutorado dela, ela tinha estudado e ela falava com bastante carinho e conhecimento, competência dessas cartas de Paulo. E nisso vem o Haroldo. E quando eu vi Haroldo e a irmã Aila no palco, que iam começar, já era uma mesa redonda, a palestra do Haroldo, depois uma mesa redonda, eu fiquei tão emocionada, assim, daquele ambiente, daquela energia boa, das pessoas estarem ali, de eu poder ver uma irmã católica e um espírita compartilhando um evento espírita. Era um evento espírita, né? Porque quem estava ali era uma comunidade espírita. E eu fiquei tão emocionada com aquilo que eu não me contive. Então, eu já sou muito chorona mesmo. Eu comecei a chorar muito. E as senhorinhas que estavam do meu lado acharam que eu estava chorando por causa do Haroldo. Foi muito engraçado. Elas, coitada, ela tá chorando por causa do Haroldo. E eu assim, quieta. Eu não contradisse a elas, não falei, elas acharam que eu tô chorando por causa do Haroldo, mas era a emoção dessa energia toda. Então, a gente que estuda a doutrina espírita e tudo, a gente fica feliz de ver como que a humanidade pode agregar valores em campos diferentes da vida, atuando em campos diferentes da vida, mas uma comunhão de identidade. Então ali junto de nós tinham inúmeros espíritos, né? Que como eu também estavam emocionados, né? Uma alegria profunda para mim poder participar daquele ambiente ali, daquele momento. Para mim foi um presente, porque eu já ia visitar o meu filho, então para mim aquilo foi uma generosidade divina de eu poder estar ali, então foi para mim muito emocionante. Essas coisas que a gente precisa perceber, meus irmãos, que a espiritualidade, né, que essa bondade de Deus que nos une uns aos outros na vida física e na vida espiritual, sabendo que o elo desses dois universos, né, o físico e o espiritual, nos une como espíritos, fazendo com que essa nossa identidade de espíritos imortais que somos se faça entender nessas relações de afeto, na vida da gente com as pessoas, na forma como a gente identifica as coisas, né?
Então, Joana, quando ela vem colocar para nós que Jesus traz a sua mensagem no campo da emoção, numa atitude de articulação da divindade sobre nós, isso é para nós um trabalho de reconhecimento da nossa vida junto das oportunidades que a existência nos dá. Então, olha como que isso é valoroso na vida de todos nós. Ela continua que a expressão de Jesus era mesmo de ventura, de auxílio, de amparo a todos os irmãos. Ela continua, a boa nova com ele, ou seja, com Jesus, é felicidade. Ele pregava a castidade, mas compreendia Jesus, a mulher surpreendida em adultério. Lecionando virtude, escolhe mordaz samaritana de vida irregular para o arauto da mensagem. Ensinando a fidelidade ao dever, recebe Judas, o fraco, que o trairia. Desdenhado pelos nobres de Israel, concede entrevista ao príncipe do Sinédrio. Amando os operosos, esclarece a imediatista Marta. Sabia da fraqueza de Pedro, das cobiças de Salomé, a atormentada esposa de Zebedeu. Sabia as angústias da inquieta Maria de Magdala, das iniquidades dos amigos, das torpezas dos comensais. Assistiu a todos, envolvendo-os nos suaves dóceis de infinda bondade. Desses raros seguiram sua doutrina. Porque olha que interessante isso também, meus irmãos. A gente estava falando desse nosso contato com Jesus, se a gente viveu ao lado de Jesus, dessa energia boa que nos emociona, que nos faz sentir amparado, fazer com que as lágrimas venham ao nosso coração, e os benfeitores espirituais que trabalham na seara de Jesus concorrem para isso. A gente vê então esses exemplos, né, que a gente estava citando do André Luiz, né, de Paulo, essa experiência que eu contei para vocês, dessa presença dos irmãos espirituais que nos emocionam. Então, se a gente tivesse estado, ou se a gente ainda pudesse estar presencialmente ao lado de Jesus, as energias de Jesus seriam para nós fonte reparadora de forças e de coragem. Na verdade, essa minha fala está dentro do campo da subjetividade, né? A gente sabe que não é esse o propósito da vida, que a gente pode contar com Jesus o tempo todo, ao nosso lado, nos guiando, nos amparando, as energias que Ele nos alimenta a todo instante, e reconhecer que Jesus tem essa solicitude por nós é grandioso. A gente ouve os relatos do Evangelho e a gente fica pensando, conjecturando, né, como que isso foi forte, impactante para a humanidade que estava encarnada naquela época e para todos nós que vemos isso, né? A busca do irmão paralítico que quer que Jesus o cure e que procura vencer o teto da casa para poder estar perto, do irmão que toca as vestes e ele pergunta para Pedro, né, quem me tocou, dos cegos que começaram a enxergar, dos paralíticos que começaram a andar, dos que estavam obsidiados e que se viram livres das obsessões,
de Lázaro, que ele traz a vida física, essas coisas todas que são relatos para nós. Imagina o quanto isso tocou o coração das pessoas naquela época. E fomentado sempre pelo sentimento de amor, de perdão, de solicitude, de quem acredita que todos estavam ali em processo de transformação e que era possível errar. O importante era não errar mais. Olha que lindo isso. Mas Joana fala que ele assistiu a todos, envolvendo-os em suaves e dóceis manifestações de bondade, mas que desses raros seguiram sua doutrina. A gente tem notícias disso. E muitos desses voltaram a ter as questões que os acometiam na época. A lepra voltou, né? A cegueira também, coisas assim, porque as doenças estavam no íntimo da pessoa, que precisava mudar, que precisava modificar sua conduta para que a saúde se restabelecesse, e não o fizeram. Então é como nós que vamos às vezes ao médico, o médico fala pra gente, olha, você precisa adotar essa conduta para você ficar bem. Aí a gente vai fazendo isso até certo ponto, depois a gente volta a fazer tudo errado de novo. Eis que aqueles sintomas incômodos voltam novamente. Porque não se está curado, não é? Então essas coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala de Jesus. Entender que Jesus veio, estendeu as suas mãos e quer que a gente as segure para podermos caminhar. Jesus, então, desses raros seguiram sua doutrina. Não os censurou e nem lhes reprochou o caráter. Pediu-lhes apenas que não retornassem aos sítios da degradação, nem reatassem os liames com a criminalidade. Lembra da mulher adúltera? O que ele diz a ela? Cadê os que te condenam, né? Então vá e não peques mais. Olha que lindo isso. Mas não se contaminou com eles, os infelizes. Desceu às dores, acendendo a luz. No Evangelho, são essas personagens aquelas com as quais mais nos identificamos. Simbolizam esperanças para nós. Seus gravames refletem nossas dificuldades. Suas incertezas e limitações, amparadas pelo Mestre, estimulam-nos a não desanimar nem retroceder. Ensinam-nos a cair para levantar e depois prosseguir. Ajudam-nos a insistir no bem, de coração ansioso, para conseguir um espírito pacificado. Embora possa ser estudada em laboratórios, mediante a comprovação pela pesquisa experimental dos agentes imortais, a ideia espírita consoladora é vertida para as massas desoladas e tristes, para o conturbado espírito humano. Atualizado como os ensinos de Jesus à sua época, translada essas lições através dos tempos, para hoje arrotear o pensamento moderno, colocando as sadias sementes da felicidade sem jaça e de paz sem alarde no âmago das criaturas. Meus irmãos, essa mensagem belíssima da irmã Joana de Ângeles nos concita mais uma vez a reconhecer Jesus com toda a sua estrutura de bondade e de exemplo para as nossas vidas. Que o nosso coração se alie ao coração do Cristo, que a nossa mensagem vá ao encontro de Jesus, que o nosso pensamento o procure na oração, que a gente estenda as nossas mãos, que a gente ouça as suas palavras, que a gente sinta
o seu afeto, que a gente reconheça a sua solicitude, porque Jesus está junto de nós a todo instante. Nenhum de nós está sozinho hora nenhuma, meus irmãos. Não importa o que a gente esteja sentindo, Ele é o nosso companheiro, jamais nos desampara, jamais nos abandona. Que tenhamos uma semana de luz, de força, de coragem, de esperança, que o Mestre possa estar junto de nós, por nosso consentimento. Que a paz continue com todos vocês, muita luz, até semana que vem.